a gente fala ao vivo com o prefeito de Patos de Minas, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, e o assunto será Copasa. O prefeito já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, quero agradecer a toda a direção aqui da Jovem Pan pelo convite, a toda a equipe. É um prazer estar aqui nessa manhã para poder falar desse assunto que é tão importante, tão caro aí para a população de Patos de Minas, caro literalmente, inclusive. Isso mesmo. Então a gente começa falando que em 19 de dezembro de 2023 foi aprovado na Câmara Municipal o projeto de lei 5.876 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que prevê a encampação da Copasa. Isso é, a retomada de posse pela administração pública, que possibilita a abertura de uma licitação para nova empresa de distribuição e tratamento de água e esgoto no município. Para debater esse assunto, entrevistamos no dia 20 de dezembro Lucas Tomaco, que é o diretor executivo de comunicação do Sindágua, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais. No dia 21 de dezembro, o convidado foi o advogado e ex-candidato a prefeito Arnaldo Queiroz, que tinha como bandeira de campanha o rompimento do contrato com a Copasa. Inclusive, há mais de uma década, ajuizou, por iniciativa do ex-prefeito Pedro Lucas Rodrigues, uma ação popular questionando a cobrança de taxa de esgoto indevida pela Companhia de Saneamento em Patos de Minas. Dando continuidade a esta série de entrevistas, o nosso convidado de hoje é o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, que em 2024 tem como uma das pautas de seu mandato dar seguimento a um fluxograma de atividades para licitar uma nova companhia de saneamento básico para o município. Bem-vindo, prefeito, mais uma vez. Prefeito, antes de falarmos sobre as etapas do fluxograma, nós queremos voltar ao princípio. A Copasa é alvo de insatisfação da população por conta dos serviços prestados em Patos de Minas há muitos anos, e o senhor já afirmou em entrevistas para a imprensa patense que desde a renovação do contrato da Copasa em 2008, que inclusive tem validade de 30 anos, que nenhuma gestão pública anterior fiscalizou, multou ou intercedeu em desfavor da Copasa. Em 2022, o senhor chegou a gravar um vídeo mostrando o descarte irregular de esgoto em Patos de Minas e disse até que iria enviá-lo para o presidente da Copasa. De lá para cá, o senhor descartou entrar na justiça contra a empresa de saneamento devido à burocracia que isso geraria e preferiu partir para a licitação. Isso é realmente necessário? O que impede de fato a Copasa de otimizar os serviços já prestados e de fato realizar o tratamento de esgoto aqui no município? O que impede a Copasa de fazer um bom serviço em Patos de Minas é o contrato, que é um contrato muitíssimo mal feito, ali em dezembro de 2008, às pressas, sem ser devidamente discutido com a população, e que renovou com a Copasa por 30 anos o serviço de coleta, tratamento e distribuição de água e passou o serviço de coleta de esgoto e de futuro tratamento de esgoto também para a Copasa, e permitiu que a Copasa cobrasse a taxa de coleta de esgoto. E depois, o aditivo assinado em 2019, na gestão anterior, permitiu a cobrança da taxa de tratamento também, o aumento da taxa de tratamento de esgoto. Então, o que impede é o contrato. A Copasa é uma empresa que visa lucro, assim como outras, e o contrato é muito mal feito. Esse é o grande problema. Só que ele é um contrato válido, ele vale até 2038. Já se mostrou que o caminho da justiça é infrutífero. Entraram na justiça com a ação popular que você citou e perderam a ação depois de 12 anos. Então, foi muito estardalhaço por um resultado nulo. A gente não conseguiu ver resultado nessa iniciativa, observando que outros municípios fazem também. Muitos prefeitos já disseram, vou romper com a Copasa, chamam uma entrevista coletiva, assinam um papel e, de fato, na verdade, não acontece nada. Então, a gente está sendo mais objetivo. A única maneira real, a chance que existe de colocar um outro serviço em Patos de Minas é fazer uma licitação, que é algo que nunca foi feito, e agora existe a possibilidade diante da Lei Federal de 2020, que é o novo marco regulatório do saneamento. Luiz Eduardo, nesse tempo a Copasa já foi multada pelo PROCON municipal 2 vezes e até mesmo pelo PROCON estadual por diversas situações. A empresa já passou por alguma dessas multas no município ou no estado? Já pagou alguma coisa para o município ou para o estado? A Copasa, como a gente esperava, ela judicializou.
também as multas. Ela não vai pagar sem questionar. Então, isso está devidamente judicializado e o município seguirá fiscalizando com cada vez mais ênfase, com cada vez mais força e trazendo à tona aquilo que é o direito da população, porque é um serviço que é pago pela população, tanto a água quanto o esgoto. Prefeito, falando sobre a multa novamente, com esse processo de encampação, a ARSAI, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas, irá estipular uma multa a ser paga para a Copasa e essa cifra poderá ser de cerca de R$500 mil. Como isso se tornará viável ou compensativo para a empresa vencedora da licitação, já que além da indenização, ela ainda precisa fazer investimentos na estrutura e ainda reduzir as tarifas cobradas aos clientes? Bom, a Copasa, ela tem contrato até 2038 e, naturalmente, ela vai alegar que tem direitos e que tem lucros cessantes, que tem toda uma estrutura que precisa ser desmobilizada. Então, realmente existe um valor a ser estipulado pela agência reguladora, que é a ARSAI, que você citou. Nós já enviamos um documento para o presidente da Copasa para que ele informe esse valor. O município, em contraposição, tem uma outra opinião, naturalmente, né, que o município vai sempre entender que é menos do que a Copasa diz, e a ARSAI tem, por lei, a função de arbitrar essa situação e colocar a multa real. A concessão, ela é de 30 anos ou 35 anos, dependendo do contrato, e é um serviço muito compensativo. Se a gente pegar aqui o valor da receita mensal da Copasa e multiplicar por 30 anos, você vai ver que a gente está falando de um contrato bilionário. Portanto, algumas centenas de milhões de reais, para nós, é muito dinheiro, mas para um contrato como esse, não é um valor tão alto assim. E a gente tem exemplos recentes, inclusive, como o de Governador Valadares, onde foi feita a concessão nos moldes do que Patos de Minas deseja fazer. Inclusive, Governador Valadares saiu de um DEMAI, de um serviço municipal, porque não tem capacidade de investimento, é muita burocracia, muita lentidão, ineficiência, assim como a Copasa, inclusive, porque também a Copasa tem o pior dos dois mundos. Ela tem a parte ruim do serviço público, que é a lentidão, a burocracia, a ineficiência, e tem a parte que muita gente critica de uma empresa particular que visa o lucro. A Copasa visa o lucro. Metade dela é formada por acionistas, é uma sociedade de economia mista. Então, em Governador Valadares, beirou 400 milhões de reais lá a outorga. Isso depende da modelagem da licitação, da quantidade de investimentos que o município pretende receber, do desconto na tarifa e também do valor que deseja receber em outorga. O nosso processo aqui está sendo construído a várias mãos, inclusive com o apoio da CODENS, do próprio governo do Estado, e então eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, sobre a viabilidade, porque a concessão, como eu disse, ela é de 35 anos pelo que está sendo modelado. E, repito, se você multiplicar a receita mensal por 12, que é um ano, e multiplicar por 35, você vai ver que dá 10% aí, mais ou menos, do valor desse contrato, a questão da outorga. Muito bem, estamos ao vivo aqui com o prefeito de Patos de Minas. Prefeito, em um artigo publicado no site da Federação Nacional dos Urbanitários, Lucas Tonaco, que entrevistamos aqui há semanas atrás, alega que há ausência de detalhes e escassez dos fundamentos técnicos nesse processo de encampação proposto por você. Um dos apontamentos dele é que a encampação costuma vir acompanhada de 3 problemas. O aumento das tarifas, ou seja, a conta virá mais cara, a má prestação de serviço e baixa remuneração dos funcionários, ou seja, os funcionários vão ganhar menos, além da consequente instalação de um caos social. Ele, inclusive, nos enviou um vídeo com alguns questionamentos. Vamos soltar o VT aí, por gentileza. Primeiramente, desejar um feliz ano novo para toda a audiência aí da Jovem Pan de Patos de Minas, né? Agradecer pelo espaço e perguntar para o prefeito se, mesmo ele sabendo que vários outros países pelo mundo, né, estão pegando um caminho contrário, né, pela reestatização, como Berlim, Paris, Buenos Aires, ou aqui mesmo no Brasil, como Ouro Preto, né, Pará de Minas, Alagoas, Manaus ou Rio de Janeiro, né, onde esse caminho que foi tomado, semelhante à prefeitura que Patos quer tomar, das privatizações, né, da empresa privada, né, foram mal cedidos e mesmo assim ele quer persistir por essa contramão do mundo, né?
E segundo, que esse caminho a gente sabe muito bem, que vai aumentar as tarifas, que vai deixar as populações mais vulneráveis em uma situação de risco, que vai piorar a qualidade sanitária, né, de algum bem tão importante, tão essencial como a água, e mesmo assim ele continua nessa empreitada, né, na contramão do mundo mais uma vez. E diante disso, perguntar sobre a adequação da modelagem econômica dessa peça que eu considero um tanto surrealista, que foi esse edital, né? Mesmo sabendo que toda discussão pode ser promovida de boa fé e tudo mais, eu não interpreto que aquilo seja algo minimamente tangível, né? Quiçá célere ou viável. E é isso, pessoal. Obrigado pelo espaço. Valeu, um ótimo ano a todos. Qual a palavra, prefeito? Totalmente equivocado. Eu tive a oportunidade de entrar no site do sindicato que ele representa, está lá o logo da CUT, inclusive. Então a gente sabe que pela ideologia, esse pessoal é contra o serviço de qualidade, o serviço que seja feito através de uma concessão, porque está defendendo exatamente aquilo que o sindicato representa. No exterior, nos locais em que está retomando das concessões, é exatamente por isso que as concessões têm 30 anos. São concessões. Depois de terminar o contrato da Copasa, ou interrompido o contrato da Copasa, o município retoma para si, o município que é dono do serviço. A Copasa não é dona do serviço. O dono do serviço é o município. Esses espaços onde a Copasa trabalha, toda a estrutura é do município. Está concedido durante 30 anos. Se depois de 30 anos o município entende que é interessante retomar, ele retoma. Na Europa, onde ele está citando, já houve as concessões, já houveram todos os investimentos, está tudo feito, tudo resolvido, aí é interessante talvez retomar sim e o próprio município prestar o serviço. Agora aqui no Brasil nós estamos no terceiro mundo, é um outro cenário, não foram feitos os investimentos, não está tudo resolvido. Por isso é que a gente precisa de uma concessão para fazer os investimentos, que é o que está previsto em toda a modelagem, que eu tenho certeza que ele não leu, porque são centenas de páginas, a gente lançou a consulta pública somente agora no dia 29 de dezembro, então ele não leu. A ausência de detalhes, isso não procede de forma alguma, porque ele não teve nem tempo de ler. O dia que ele teve aqui em Patos, a consulta pública nem tinha sido lançada ainda. Então eu convido esse senhor, Lucas, assim como toda a população de Patos, pessoal do sindicato dele, quem quiser, a entrar no site da Prefeitura de Patos e entrar lá no link da consulta pública e ler todas as centenas de páginas, porque lá está previsto que a tarifa não tem como aumentar, pelo contrário, ela tem que diminuir. Então, a correção anual da tarifa é somente pelo índice IPCA, que é menor do que o da Copasa. Então, não só a tarifa cai, tem um desconto obrigatório na concessão, no dia do leilão da licitação, um desconto mínimo obrigatório, como não é possível, nos anos seguintes, aumentar de forma real, não tem como ter aumento real na tarifa. Então, eu fecho essa questão e resumo o seguinte: eu poderia, como prefeito, muito bem empurrar esse assunto com a barriga, como foi feito por outros. Não fui eu que assinei esse contrato, a culpa, entre aspas, não é minha. Seria muito mais cômodo para mim ficar quietinho e jogar nas costas dos outros o problema. Só que a população está cobrando solução. E nós vamos até o final pela solução. E é óbvio que eu, como prefeito, que preciso de voto, que sou um político, eu não vou querer que aumente a tarifa, né? E eu não tenho absolutamente nenhum interesse que não seja reduzir a tarifa e aumentar os investimentos, que são as duas questões centrais do leilão da concessão, que eu repito, o governador Valadares acabou de fazer o processo, basta pesquisar o que aconteceu lá e quais foram os investimentos garantidos pela concessão e o percentual de desconto que a população de lá vai ter em relação à tarifa. Bom, agora vamos falar sobre o que conversamos com o advogado Arnaldo Queiroz aqui no Jornal da Manhã Patos. Ele que é ferrenho partidário do rompimento do contrato com a Copasa, elogiou a aprovação do PL de encampação, mas discordou do processo de terceirização, afirmando que um caminho melhor a ser trilhado seria o de criar uma autarquia nos moldes do DEMAI, em Uberlândia, ou do SAI, em Lagoa Formosa. Na data em que foi entrevistado, ele trouxe dados sobre as tarifas cobradas pelo DEMAI e a Copasa. Fez um paralelo entre o valor do metro cúbico, que na ocasião custava R$ 2,07 em Uberlândia e R$ 5,36 em Patos de Minas. E também falou sobre investimentos, que mostravam os benefícios de uma gestão local. Por que a Prefeitura de Patos de Minas não decidiu seguir por este caminho, prefeito? A Prefeitura de Patos de Minas poderia ter decidido
seguir esse caminho lá em 2008, porque ela já era dona e exercitava o serviço, trabalhava o serviço do esgoto e tinha nas mãos a oportunidade de não renovar com a Copasa o serviço da água. Então, se tivesse dinheiro na época para fazer os investimentos, porque tudo isso é muito fácil de falar, né? Mas e os investimentos? Como é que vai fazer? Da onde vai tirar o dinheiro? Na época, a prefeitura precisou de míseros 9 milhões de reais para fechar as contas, em 2008. Por isso é que fez às pressas esse contrato com a Copasa e, por assumir o serviço do esgoto, a Copasa pagou 9 milhões de reais para Patos, que para o município eu digo que são míseros, porque uma concessão de 30 anos é um valor muito pequeno, né? Então, mesmo naquele momento, eu não sei se teria viabilidade. Hoje, eu posso dizer a todos que a inviabilidade é total. Primeiro, de onde o município de Patos vai tirar mais de 300 milhões de reais para pagar à Copasa o valor que a Arsai vai arbitrar, para poder encerrar o contrato antes da hora? Da onde que o município vai tirar esse dinheiro? Então, o município teria que se afundar em dívidas para isso. Segundo, de onde o município tiraria outras centenas de milhões de reais para fazer os investimentos que são o maior objetivo da concessão? Como é que a gente vai trocar toda a tubulação de amianto que está no centro da cidade? Tem 9 quilômetros de tubulação de amianto no centro da cidade, tem quilômetros e quilômetros, tubulação de água, viu, de amianto. Tem quilômetros e quilômetros também de tubulação de barro, de esgoto aqui em Patos. Da onde a gente vai tirar o dinheiro para fazer isso? Uma nova estação de tratamento de esgoto, enfim, para tornar os serviços mais eficientes. Então, tem alguns problemas nessa história aí. Basta a população colocar lá no Google, DEMAI, Polícia Federal, que ela vai encontrar também algumas situações que mostram que não é esse mundo, esse céu azul que alguns pintam, né? Tem cidades aqui perto de Patos que tem DEMAI e que faltou água agora, no meio do período aí, de estiagem agora, em pleno mês de novembro, início de dezembro. Então, tem problemas com corrupção em muitos lugares, a ineficiência também existe, a burocracia, a falta de investimentos, porque, afinal de contas, você trocar uma empresa que tem essa ineficiência do serviço público, uma do Estado, por uma municipal, será que vai resolver o problema? A gente percebe as cidades percorrendo caminhos contrários, como é o caso do governador Valadares, que eu citei agora. Acabou de sair de um DEMAI para fazer uma concessão e garantir investimentos para o município e garantir uma tarifa menor. Por falar em tarifa, se a Copasa em Patos de Minas seguisse a mesma lógica do edital que nós estamos montando aqui em Patos de Minas, que é semelhante à de outros lugares, a tarifa aqui em Patos hoje seria 14% menor. Então, ainda para reforçar sobre a pesquisa do sindicalista, da outra pergunta, a modelagem garante, sim, a redução, né, jamais aumento. Senão não faria sentido nenhum a gente estar aqui discutindo isso. Para que o prefeito da cidade vai estar trabalhando há mais de um ano numa modelagem que vai aumentar a tarifa para o cidadão? Tem que baixar a tarifa e aumentar os investimentos. E é perfeitamente possível. Prefeito, com o processo de encampação, a continuidade do emprego dos funcionários da Copasa não é automático. Como ficam os servidores, os trabalhadores da Copasa após a contratação de uma nova prestadora de saneamento básico? Há alguma garantia? Olha, a gente tem o maior apreço por qualquer trabalhador, por qualquer profissional. A culpa de qualquer tipo de situação da Copasa não é do trabalhador da Copasa aqui de Patos de Minas. A culpa é de quem assinou o contrato lá em 2008. Né? A culpa é de quem não resolveu a situação. A culpa é de quem nos trouxe até aqui. Né? Tem uma série de situações aí. Quem está trabalhando no dia a dia aqui está simplesmente obedecendo ordens e cumprindo um contrato. Agora, quem precisa responder o que vai acontecer em relação a isso é o presidente da Copasa, não sou eu. O prefeito de Patos, não é responsável pelos funcionários da Copasa. Eles não são funcionários do município de Patos, eles são funcionários da Copasa. Agora, eu penso que, naturalmente, se uma nova empresa entrar em Patos de Minas, é óbvio que ela vai precisar de funcionários e com experiência, inclusive, que conhecem o município. Havendo interesse dos funcionários da Copasa em entrar na nova empresa, eu tenho uma impressão que vários deles
serão convidados, serão contratados, enfim. Essa é uma questão que eu preciso, primeiramente, atender ao interesse da população de Patos de Minas. Os funcionários da Copasa têm todo o nosso respeito, mas eu preciso atender quem paga a conta e quem paga o meu salário, inclusive. Bom, e para finalizar, fale sobre o fluxograma e a atual etapa que consiste numa consulta pública. Como o senhor acha que será a participação da sociedade nesta empreitada? Esse é o momento de todo mundo questionar, sugerir, criticar. A consulta pública é exatamente para isso. A gente vai ter 1 mês de consulta pública, é o final de dezembro até o final de janeiro, agora de 2024, e todo mundo pode entrar no site da Prefeitura de Patos de Minas, fazer a sua contribuição. O pessoal que quiser argumentar tecnicamente, inclusive, olhar todo o edital, todos os detalhes. É um trabalho que foi feito com muitos detalhes, né? E a população é que vai decidir, né? Como eu disse anteriormente aqui, eu poderia levar essa situação, só que é uma covardia com a população de Patos. Eu recebo diariamente inúmeras reclamações dos valores das tarifas, do serviço que não está bem prestado em determinados locais. A gente entra nos sites aí da Agência Nacional de Águas, a gente percebe pelos índices que eles divergem bastante daquilo que a Copasa informa, né? Que coleta mais de 95% do esgoto, trata mais de 95% do esgoto. A gente tem alguns números aí para confrontar isso, e não é uma briga, eu não tenho nada absolutamente contra os funcionários da Copasa, contra a empresa. Se o problema é o contrato, eu digo sempre isso, o problema não é a empresa, o problema é o contrato. O contrato não obriga a empresa a prestar o serviço nos mínimos detalhes, não tem penalidades, não tem multa, não tem metas. Então, a empresa, como qualquer outra, que visa lucro, inclusive, que está num regime de concessão já, né, é bom dizer isso, que não tem nada a ver com privatização, o serviço hoje já é terceirizado, é uma concessão. A gente só quer trocar a empresa, dentro de um contrato bem feito e discutido com a sociedade. Por isso que a gente está em fase de consulta pública. Agora, se a população não quiser trocar a empresa, se a população concluir que o melhor é continuar com a Copasa, o prefeito ele tem que ser empregado do povo, sempre ouvir a população. O que a cidade decidir, está decidido. Eu só estou levando até o final uma situação que a população está pedindo para discutir, está pedindo para fazer. Então, agora é o momento chave, é a hora H da cidade discutir esse assunto, tomar as rédeas e decidir o que ela quer para a nossa cidade em termos de saneamento. Prefeito, chegou uma pergunta aqui de última hora. Seguinte, o senhor é um dos apoiadores de primeira hora da primeira campanha do governador Zema e também da segunda. É também uma liderança cada dia mais reconhecida no cenário mineiro. Prova disso que é vice-presidente da Associação Mineira de Municípios. No círculo íntimo ou no núcleo duro de poder do governador Zema, não faltam registros e depoimentos ratificando essa sua importância e prestígio. Entretanto, o senhor tem de maneira repetida apresentado e cobrado a conta de ex-prefeitos e lideranças políticas contrários ao senhor dessa situação da Copasa. A pergunta é, essa fatura e essa conta, o senhor também não é sócio, já que é companheiro de primeira hora do governador e poderia e deveria ter usado o seu prestígio e poder para que essa situação fosse alterada nesses 3 anos, já que o governo do estado é majoritário na Copasa? E outra, como explicar para a população que nunca houve uma manifestação pública do prefeito Falcão cobrando do governo estadual essa falta de investimento na Copasa? Tem coisas que a gente não precisa cobrar publicamente, a gente pode cobrar pessoalmente, né? E eu já tratei disso com o governador, com o vice-governador, com o presidente da Copasa em várias ocasiões, inclusive com documentos, com multas. A gente está multando a Copasa. Então, esse argumento de que tem a proximidade com o governador, então, estou multando a Copasa. O que mais que quer que seja feito em relação a isso? Nós estamos indo para uma encampação de contrato para substituir a empresa. Então, se houvesse, em termos de proximidade, uma proteção, digamos assim, a gente estaria colocando panos quentes no assunto. Para que a gente ia estar inventando toda essa situação, né? Nós estamos fazendo aquilo que a população está pedindo. E mais, quem assinou o contrato em 2008 não foi governador Zema e não foi prefeito Falcão. Foi o governador Aécio Neves e o prefeito de Patos de Minas à época. E o governo do estado que continuou
depois, em alguns anos, com o mesmo partido, e os grupos políticos de Patos continuaram também na prefeitura. Agora, eu inverto a pergunta. Não é muita covardia querer agora que quem não assinou o contrato, nem o governador, nem o prefeito, resolvam tudo num passe de mágica, quando muitos outros prometeram, disseram e nada fizeram? Então, eu deixo no ar aí essa questão para a população. Não tem como o governador do estado chegar agora e falar, vou anular o contrato aqui de Patos de Minas, porque eu sou amigo do prefeito de Patos. Nova Serrana também quer. Tem prefeito também do meu partido, do partido do governador também, em Divinópolis, e ele também quer, está em andamento aí, vai fazer uma coisa para Patos e não vai fazer para outras cidades, vai começar a dilapidar a Copasa, cortando os contratos de vários municípios, tem que ser feito dentro da lei. Por isso que a encampação prevê, inclusive, a indenização da Copasa, para ela sair com os recursos, os acionistas ficam lá remunerados, recebem o seu dinheiro, então o governador não faz o que quer da Copasa, não. Agora, teve gente que foi vice-presidente da Copasa, teve gente que assinou o contrato, teve gente que assinou aditivo com o contrato. Eu não assinei aditivo, eu não assinei o contrato, eu multei a Copasa, estou multando, estou levando adiante um processo para substituir a empresa. Então, as minhas ações falam mais do que qualquer tipo de discurso aí que possa haver. Prefeito, a Jovem Pan quer agradecer a sua presença e informar que estaremos sempre de portas abertas para recebê-lo para tratar sobre o processo de encampação da Copasa nas etapas que estão por vir e os demais assuntos envolvendo a gestão pública. Agradecido. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço pelo convite, a direção da Jovem Pan, Carlos Alberto Chaulin, Humberto Neiva, toda a equipe aqui. É sempre uma oportunidade de esclarecimento, trazer para a população, sempre com transparência, né? Desde o início do meu governo, eu venho mostrando esses contratos, os aditivos, não só da Copasa, como vários outros. A população é a dona do dinheiro, ela precisa saber o que aconteceu, o que está acontecendo, e precisa decidir quais rumos quer tomar. Então, a gente está num momento aí de discussão dentro de uma consulta pública para resolver. O que é que vai acontecer, a gente quer que dê tudo certo. Agora, a Copasa pode judicializar, a população de Patos pode mudar de ideia, dizer que não quer. Eu estou aqui para fazer o trabalho que a população direcionar. Essa é a nossa obrigação e vamos em frente com esse processo aí. Agradeço muito pela oportunidade aqui de falar para a população.